Anteontem, dia 24 de outubro, a Comissão Nacional de Eleições apresentou ou publicou os resultados oficiais das eleições do dia 9 de outubro. E, a partir desta apresentação, a onda de manifestações, de greves, de violência pós-eleitoral tende a aumentar ao ponto de estar a nos levar a pensar que estamos a caminhar para um caos sem volta. Mas eu faço este vídeo apenas para lhe trazer uma pequena reflexão em torno da qual, tanto eu como você, apesar de tudo o que está a acontecer, temos alguma coisa a fazer. Seja bem-vindo, bem-vinda a este canal Laissone. Olá, seja bem-vindo a este nosso canal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que escreveram muitos comentários no último vídeo em que nós falamos sobre o posicionamento dos bispos ou o comunicado dos bispos católicos de Moçambique. Se é que você ainda não assistiu este vídeo, eu lhe convido a procurar neste nosso canal este vídeo e vários outros que nos contextualizam em torno desta situação eleitoral ou pós-eleitoral que estamos a viver. Porque o momento que nós estamos a viver, esse momento presente é atípico para nós e precisa de nós uma determinação firme e uma reflexão firme sobre que Moçambique nós queremos construir. Então eu faço de facto esse vídeo para chamar a atenção a isto, que tanto eu como você temos ainda algo a fazer e não podemos desistir, não podemos deixar de lutar por um Moçambique melhor. Você tem estado a assistir nas redes sociais que ondas de violência vão ganhando cada vez mais espaço no nosso território moçambicano. Logo depois da publicação dos resultados finais, nós vimos como Maputo reagiu, tanto cidade como província, em vários lugares. A cidade de Chimoio, Gondola, a província de Manica como um todo, também focos de violência na Cala, Nampula e vários outros lugares que isto está a tomar cada vez mais lugar. Mas o que eu gostaria de fazer é como é que você está. O que é que você está a pensar sobre tudo isto? Onde está o erro e onde está o ponto de solução? Então, só para lhe recordar um pouco dos acontecimentos que têm caracterizado o momento atual que estamos a viver. No dia 9 de outubro, nós fomos depositar o nosso voto nas urnas. E deu para perceber que naquele dia, os que foram votar a nível de todo o país não passam dos 40% de todos os que foram se inscrever, de todos os que se recensearam. Isso mostra que essas sétimas eleições foram as mais abandonadas pelo povo moçambicano. Por quê? Porque mais de 60% daqueles que foram recensear não foram votar. Olhando só para esse fato, logo nós podemos questionar que legitimidade tem aquelas pessoas que acham e dizem que ganharam as eleições, se os votos que definem a presença deles não passam de 30%. Até que ponto nós podemos dizer que os que vão governar são os legítimos escolhidos, se ninguém os escolheu? Aliás, não diríamos que ninguém os escolheu, diríamos que é um número muito ínfimo, 30% ou menos que isto. Recorde-se que na Carta dos Bispos, no Comunicado dos Bispos, essa reflexão aparece e os bispos convidavam-nos, de facto, a refletir. Fomos votar, mas fomos poucos a votar. E muitos que foram votar, também nós tivemos o cenário de votos nulos. Não votos nulos, mas votos em branco. Quer dizer, pessoas ficaram na bicha e foram lá, não fizeram nada. Qual é a mensagem que estavam a transmitir para nós? Então, não deixe de refletir sobre isso. Passaram mais ou menos 9 dias. No dia 18 de outubro, por causa dessa onda de repúdio dos resultados que iam sendo publicados,
Achamos nós que tenha sido por motivações políticas, assistimos ao assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe, naquela noite fatídica do dia 18 de outubro. E no dia 21 de outubro, nós tivemos agora aquela situação das manifestações, anunciadas publicamente pelo Venâncio Mondlane, candidato presidencial, suportado pelo partido Podemos. Tivemos aquela situação. E no dia 22 de outubro, que para nós os católicos é dia em que nós celebramos a memória de São João Paulo II, aquele Papa que em vida, em 1988, veio nos visitar a Moçambique com essa mensagem muito linda: construamos a paz na justiça e no amor. Me parece que esse Papa está a nos falar agora. Ele agora como nosso intercessor e como santo lá dos céus, moçambicanos, construir a paz na justiça e no amor. É como se ele estivesse a nos dizer que, moçambicanos, se vocês querem construir mesmo uma verdadeira paz, primeiro, sejam justos. Segundo, amem-se. Quando digo primeiro sejam justos, quer dizer aprendamos a dar a cada um aquilo que se lhe deve. Quando digo aprendamos a nos amar, quer dizer que aprendamos a nos olhar um ao outro com esse olhar de irmãos, de amigos, nesse processo de eu olhar para o outro como o meu parceiro na construção da mesma realidade. Então, é importante essa mensagem do Papa João Paulo II ressoar nas nossas mentes. E é exatamente nesse dia em que os bispos católicos publicam o seu comunicado, aquele comunicado muito incisivo que, mais uma vez, eu lhe convido a ler. É fácil ter acesso a esse comunicado, poderá ser baixado ou já está nas redes sociais a circular. Tenha algum tempo de ler. Uma coisa é nós apresentarmos aqui e comentarmos, mas outra coisa é você pegar o próprio comunicado e ler sozinho. Isso nós tivemos no dia 22 de outubro. E no dia 24 de outubro, nós tivemos a publicação oficial dos resultados, mas recorde-se que os dias 24 e 25 são aqueles 2 dias que Venâncio Mondlane falou que deveriam haver mais manifestações depois da primeira fase, que é aquela do dia 21. E passamos a assistir todas essas ondas, porque exatamente no dia 24 a CNE publicou os resultados. Portanto, o dia 24, nós temos a publicação dos resultados. Dias 24 e 25, temos essa onda de manifestações. E por causa do assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe, e por causa de terem sido 25 balas a alvejar aqueles 2 indivíduos, nossos irmãos, Venâncio teria falado de 25 dias de manifestações, de greves. Então, eu estive a apresentar mais ou menos a cronologia dos acontecimentos desde o dia 9 de outubro até agora. E hoje estamos no dia 26, sábado. Como é que você está a viver essas realidades? Tendo mostrado essa cronologia, eu gostaria agora de lhe apresentar uma reflexão em torno de algumas virtudes que eu acho que precisam de ser consideradas nesse processo de busca do retorno ao ambiente normal depois da violência pós-eleitoral. Não podemos parar de pensar nisso. Não devemos apenas nos manifestar e fazer barulhos contra este ou contra aquele. É preciso pensar no Moçambique do amanhã. Então, eu trago aqui umas 4 virtudes que eu gostaria que você pensasse nesse processo de busca, de construção da nossa moçambicanidade nesse contexto atual, sobretudo o contexto pós-eleitoral. A primeira virtude é a verdade. Veja o que está a acontecer no meio de nós. A verdade está do lado de quem? Onde está a verdade? Poderemos dizer que a verdade está com a Comissão Nacional de Eleições, essa que publica certos resultados em que ela mesma mostra que são provisórios, porque existem alguns processos que podem alterar algum figurino dos resultados publicados, mas que estão ainda nos tribunais ou que estão ainda a passar por seus encaminhamentos devidos lá no Conselho Constitucional. A verdade está ali. A verdade está numa CNE que depois mostra-se que está dividida dentro dela, em que vários que fazem parte do grupo não estão de acordo com os resultados.
Até que ponto nós podemos dizer que a CNE é que está na verdade? Ou diremos que a verdade está nos manifestantes? Aqueles que ousam ir às ruas, que estragam coisas, que fazem manifestações até violentas. Isso não tira aquelas manifestações que aparentemente foram verdadeiramente pacíficas. Mas nós temos estado a assistir manifestações violentas em que várias situações ou vários produtos são invadidos, são roubados, são saqueados e até temos pessoas assassinadas, pessoas mortas, quer entre a população manifestante, quer entre a própria polícia. Estamos a perder nossos irmãos. A verdade está nesses acontecimentos? A verdade está naqueles que estão calados, que dizem aconteça o que acontecer? A verdade está com aqueles que se limitam em dizer não concordamos com as eleições, não concordamos com esses resultados publicados pela CNE e param por ali? Quando nós queremos buscar a verdade entre os vários intervenientes, é claro dizer que a verdade está com este, ou está com este, ou está com aquele. O que é que você pensa sobre isso? Para ainda refletir em torno da verdade no contexto em que estamos a viver, saiba duas coisas. A primeira coisa é que por causa da nossa facilidade de deturpar as coisas, de deturpar a verdade, ela muitas vezes acaba não tendo força dentro de nós e acaba fazendo de nós pessoas sem autoridade para falar o que temos a falar. O segundo aspecto é essa autoridade que estou a referir. A verdade, para ser verdade, precisa de ser acompanhada pela autoridade moral. O que é isso? Quando alguém se coloca na situação de quem fala a verdade, o que faz valer a sua verdade muitas vezes é a autoridade que essa pessoa tem sobre nós, mas uma autoridade moral, aquela autoridade que me leva a dizer que essa pessoa, por aquilo que ela é, o que está a dizer, só pode ser verdade. Essa autoridade muitas vezes está sendo perdida em quase todas as pessoas, começando pelos órgãos oficiais da CNE. Você sabe me dizer que hoje, por causa dessa situação toda, a CNE, os órgãos eleitorais, os TAE e todos eles, e cada um dos indivíduos que ali estão, começando pelo presidente, perdem autoridade. De modo que, quando estão a falar, muitas vezes você está a dizer, esse senhor está a falar o quê? E quando o órgão próprio se pronuncia sobre algo em torno disto, daquilo, você muitas vezes descredibiliza isso que a pessoa está a dizer. E isso de descredibilizar não está só na CNE. Está na CNE, está nas pessoas que estão no governo, está em vários intervenientes políticos que ousam posicionar-se e não se esqueça, também está em você. Porque muitas vezes, quando você toma essa decisão, ou de se manifestar, ou de fazer alguma coisa, veja, está a fazer por quê? Está a buscar uma verdade objetiva? Está a buscar construir o seu país? Ou está a defender seus interesses? O que está a acontecer com aqueles manifestantes que estão a aproveitar a oportunidade para roubar coisas para si? Pense um pouco nessa questão da verdade e da autoridade que a verdade tem que ter. Porque nós temos que recuperar essa verdade, tanto em nós como cidadãos, assim como nos órgãos, quer eleitorais, quer de gestão das eleições, quer do governo, quer de pessoas envolvidas e que têm a capacidade de influenciar, quer em todos nós, no geral. A necessidade de recuperar a verdade e a sua autoridade. A segunda virtude que eu gostaria de comentar consigo é a virtude da liberdade. Recorde-se que quando falamos de liberdade, não estamos a falar de você fazer o que você quiser. Estamos a falar daquela virtude ou daquela capacidade que cada um de nós tem de escolher o que é melhor para o seu crescimento e para o crescimento de todos os envolvidos. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade é a capacidade que cada indivíduo tem de escolher o melhor para o seu crescimento e o crescimento da sociedade onde a pessoa está envolvida. Por isso nós dizemos que a liberdade é um direito fundamental, que deve ser reconhecido a todo o cidadão. Mas liberdade
não é libertinagem. Eu pergunto, aquela onda de manifestações toda que está a acontecer, mostra pessoas que têm consciência dessa liberdade? Estão à busca de um Moçambique melhor ou estão só a saquear? Reflita em torno disso. Veja, assista o que está a acontecer e deixe a sua mente, a sua consciência de falar. E não estou a falar só dos manifestantes, estou a falar de todos aqueles que têm a autoridade para falar sobre as outras pessoas e influenciar a opinião pública, quer nas televisões, quer nos jornais, quer nas redes sociais. Estão a fazer uso da liberdade de falar, nesse sentido de compreender a liberdade como essa capacidade que nós temos de escolher o que é bom e melhor para o nosso crescimento, quer individualmente, quer socialmente, ou são outros interesses. Essa forma de olhar para a verdade nos leva à terceira virtude que eu quero trazer assim, que não é tanto virtude, é uma propriedade própria nossa. Estou a falar da questão da consciência. Eu estava a dizer que a liberdade é essa capacidade que nós temos de escolher o melhor para o nosso crescimento e que, portanto, nessa toda onda de manifestações, até não digo manifestações, dessa situação pós-eleitoral, temos que agir com essa liberdade, sabendo que Moçambique nós queremos escolher para o nosso bem. Por isso, isso me chama a questão da consciência. Quando falo de consciência, eu estou falando de consciência moral. Aquela consciência que é como que uma categoria manifestativa e obrigante do valor moral. Aquela categoria que dentro de mim me mostra qual é o valor moral e me obriga a seguir esse valor moral. Aquela voz que soa dentro de mim que me diz, olha, o caminho do bem está ali e não ali. Eu pergunto, nessa toda situação, você que tem a capacidade de falar em nome do governo, em nome dos órgãos eleitorais, em nome da população, quer como candidato presidencial, quer como algum membro que tem uma certa proeminência lá onde está. Serve-se dessa consciência, se deixa conduzir pela consciência ou simplesmente tem uma consciência obscurecida que lhe leva você a constantemente fazer escolhas erradas, não boas, tortas, que prejudicam o nosso país. Não importa de que lado você esteja, mas aqui eu gostaria que você aprendesse a consultar a sua consciência. Veja que a situação em que nós nos colocamos agora não é o estar contra entre um partido e o outro, entre governo e o povo, entre órgãos de gestão eleitoral e os candidatos. Não é entre este e aquele, ou não é entre mim e os outros. É entre mim e a minha consciência. É entre mim e a minha consciência. Como que eu me coloco aqui? Quando eu decidi ir votar e votar naquele candidato, em consciência, estava a dizer, eu quero isto. Quando eu, como membro de mesa, estava a fazer a contagem dos votos e a dizer tal fulano, estava a fazer isso em consciência e deixei essa verdade passar em consciência. Quando eu olho a minha participação, estou a falar de mim, estou a falar de você, a minha participação nesse processo todo das eleições, posso dizer que a minha consciência me coloca numa situação tranquila porque eu segui a voz da minha consciência, segui a verdade da minha consciência. Não importa se eu segui bem ou não, mas agora tenho a oportunidade de me afirmar de hoje para frente como serão as minhas escolhas quando decido me manifestar, quando decido me calar, quando decido seguir este ou aquele. Como está a bater a minha consciência em relação à verdade da consciência, reconhecendo que a nossa consciência deve ser uma consciência reta, uma consciência verdadeira e uma consciência certa. Não vou desenvolver esse assunto. Agora poderemos dedicar um outro vídeo para falarmos sobre essa questão da consciência, essas três propriedades da consciência. Apenas a mensagem que eu queria deixar agora é que você deve aprender a consultar a sua consciência, a seguir a sua consciência, a escutar a voz da sua consciência. E o último conceito, que eu também não chamaria de virtude, mas é uma tomada de posição que a gente toma,
é a questão da desobediência civil. A questão da desobediência civil é uma questão que existe num país democrático, num sistema democrático, um sistema que se quer democrático. Há situações que a lei permite que as pessoas desobedeçam às suas autoridades. Quando essas autoridades deixam de ser verdadeiras, quando essas autoridades deixam de mostrar aquela autoridade moral, quando essas autoridades mostram que estão estruturalmente corrompidas, quando induzem as pessoas a seguir por escolhas não boas, injustas, etc. Aí é possível a situação de desobediência civil. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui é a seguinte: estamos a assistir muitos cenários de desobediência civil. Mas eu não sei se aqueles casos também chamaria de desobediência civil. Por quê? Porque não conheço a autoridade moral das pessoas que estão a agir nessa desobediência civil. Só você sozinho é que pode medir até que ponto eu estou a me comprometer com a construção do meu país quando me coloco nessa situação de desobediência. Eu não sei, não tenho evidências. Se você tem, eu peço que você comente aqui. Eu peço que você diga algo. Inscreva-se nesse canal se é que ainda não se inscreveu. Ative o sininho das notificações para sempre receber algum sinal quando aqui postamos novo vídeo. Faça os seus comentários. Não se esqueça de ativar o like caso você esteja a gostar desses conteúdos que estamos a colocar neste nosso canal, e partilhar essa informação, partilhar este vídeo com os outros é uma obra boa que você pode fazer, porque assim você está a fazer com que muitos comecem a qualificar as suas intervenções na sociedade, sobretudo nesta situação pós-eleitoral. Desobediência civil. Será que você acha que as ondas de manifestações, aqueles que estão a manifestar, estão a agir de acordo com a desobediência civil? Para você responder a essa pergunta, vou lhe trazer aqui 3 exemplos de pessoas que, ao nível de todo o mundo, são reconhecidas como pessoas que seguiram a desobediência civil, e essa desobediência levou os seus países a uma tomada de posição, de uma ou de outra maneira, direta ou indiretamente. A primeira pessoa vem lá dos Estados Unidos e me parece que é a que inspirou as outras pessoas. Estou a falar de Henry David Thoreau. Henry David Thoreau é um norte-americano que, por causa de reconhecer que o governo do seu país estava a financiar a escravatura noutros países, apesar de ter abolido a escravatura, ele começou a não pagar impostos, até se isolou, foi morar quase 2 anos num bosque, onde até chegou a escrever um livro dessa sua experiência no bosque, perto de um rio, numa pequena obra intitulada Holden, A Vida nos Bosques. Mas depois ele teria escrito um outro manuscrito, onde de facto fala da desobediência civil, a partir da experiência dele mesmo. Então ele passou a ser um exemplo imitado por várias outras pessoas em diferentes circunstâncias, no que diz respeito à desobediência civil. É como quem diz: eu, em consciência, não compactuo com o que o governo está a fazer, porque o que o governo está a fazer não respeita a dignidade da pessoa humana, não respeita o caminho que nós estamos a construir para o crescimento da nossa sociedade como um todo, etc. Estamos a falar desse tipo de desobediência no caso de Moçambique? Gostaria que você respondesse e colocasse aqui nos comentários. O segundo exemplo é de Martin Luther King Jr., aquele norte-americano negro, que é conhecido pelas suas manifestações, mas sobretudo por aquela frase: eu tive um sonho. Ele é outro que dirigiu, orientou onda de manifestações contra o racismo que estava a sofrer naquele país. Ele foi assassinado assim. Mas há quem diga que toda aquela onda de manifestações encaminhou os fatos na história dos Estados Unidos até chegarmos ao século XXI, em que tivemos o primeiro e até agora único presidente negro dos Estados Unidos da América, Barack Obama. Há quem faça essa ligação. Temos esse exemplo. O último exemplo é de Mahatma Gandhi, na Índia.
Mahatma Gandhi recorreu àquilo que nós chamamos de não violência ativa. A não violência ativa acompanhada pela desobediência civil. Ele desobedecia o que era do seu Estado, o que era o governo naquela altura, o governo colonial. E também este foi assassinado, mas é reconhecido como o lutador da não violência ativa e aquele que faz a desobediência civil, que é mesmo um exercício cívico, um exercício de cidadania. Portanto, temos esses 3 exemplos. Vale a pena se inspirar nesses para nós podermos dizer até que ponto em Moçambique, no contexto em que estamos a viver agora, podemos falar de desobediência civil. Para terminar essa reflexão de hoje, eu quero acreditar que você está a compreender que com este vídeo eu apenas quero despertar em você e em mim essa convicção de que, apesar de tudo, ou olhando para tudo isso que está a acontecer, nós ainda temos alguma coisa a fazer na construção desse nosso país. Na verdade, eu fiz este vídeo para trazer essas 2 situações. Primeiro, uma pequena cronologia dos acontecimentos até hoje e segundo, essa pequena reflexão em torno da verdade e da autoridade que deve acompanhar a verdade que nós temos que cultivar, a liberdade como essa capacidade que nós temos de escolher o melhor para o nosso crescimento, a questão da consciência moral como aquele tribunal onde eu tenho que parar e verificar dentro de mim, estou a agir certo ou não, e a questão da desobediência civil. Até que ponto o que está sendo feito nestas manifestações é desobediência civil, sabendo que a desobediência civil verdadeira é um exercício de cidadania que mostra o amadurecimento das pessoas que usam essa desobediência. É isso que estamos a fazer? Coloque aqui os seus comentários e muito obrigado por ter me acompanhado até este momento. Continue a acompanhar o que está a acontecer no nosso país. Por hoje eu paro por aqui. Tchau.